Treasures lose their shine, and I am searching for a sign. I look to Him who understands and holds my future in His hands. He is my everything, my hope, my stay, the light that brightens every day. My joy, my peace, my strength, my song, the one to whom I truly belong. When sickness strikes, or sorrow, when friends forsake or walk away, His constant love will never sway. He's more than words could ever tell. My loving Savior, Emmanuel. He is my everything, my hope, my stay, the light that brightens every day. My joy, my peace, my strength, my song, the one to whom I truly belong. In every season, every trial, His faithfulness goes on for miles. He's all I need, and so much more. The one my heart and soul adore. He is my everything, my hope, my stay, the light that brightens every day. My joy, my peace, my strength, my song, the one to whom I truly belong. My everything, forever true. My life, my Lord, I give to you. Graça e paz, queridos. Vamos começando mais uma live para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estou num lugarzinho público, lugarzinho diferente, juntinho com vocês, para que a gente possa, mais uma vez, falar nesse amor lindo, o amor de Jesus, incondicional, que tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem estado conosco, esse Deus incrível, esse Deus maravilhoso. E está chegando aí Alzirueta, Vanusa Hangler. Eu acho que o pessoal ainda não viu. Ninguém está colocando ainda lá no grupo da igreja. Vamos lá, eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui representando a igreja qual fazemos parte. Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clauiquel. Simone Ravaiani, alguém já colocou lá no grupo? Vê se alguém já colocou no grupo da igreja. Sejam bem-vindos, queridos. Tá dando para me ouvir aí? Tá dando para ouvir, pastor Mário Sato? Tá dando para me ouvir, gente? A Fran chegando aí, que bênção. Oh, glória a Deus. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Boa noite, Augusto. Tô ouvindo. Sim. Tô ouvindo a minha voz ecoar por todos os lugares. Sim, eu tô ouvindo.
Ai, Senhor, preciso comprar um fone de ouvido para os meus amigos. Diguinho, Sato, João Batista. Obrigada, gente. Colocou, né, Simone? Glória a Deus. E aí, gente? Animadinhos? Animadinhos? Animadinhos para nós irmos para uma nova etapa, né? Nós subimos com Jesus. Cada passo que a gente dá, o inimigo se levanta, hein? E a gente tem que permanecer em oração. Daniel chegando aí, Maria Marcolina. Ó, gente fiel, hein? Que gente bonita, que gente fiel, que gente linda. Deus abençoe a cada um de vocês. A Tamires também chegando. Que gente linda, que gente abençoada. Glória a Deus por tudo, hein, gente? Isso aí, pessoal. Chegando juntinho. Para a honra e glória do nome de Jesus. E aí, pessoal, todos animados? Nós temos aí um final de ano pela frente que promete dentro da Subimos com Jesus. E nós vamos estar com um culto especial para mulheres, onde Deus vai falar intimamente com cada uma. E a ministração vai ser através da Bispa Miriam. Ela deixou todos os compromissos dela de lado para estar conosco nessa jornada, com muita alegria. Ela ficou tão feliz em poder nos ajudar, em poder estar nessa nova etapa. E ela disse que realmente foi uma decisão maravilhosa que Deus fez eu tomar, porque eles têm feito esse trabalho já há um tempo e é impactante na vida de mulheres. A ministração que Deus fala com cada uma em especial, as revelações que Deus dá no momento da ministração. E eu creio assim que vão ser 2 passos de fé, né, gente? Além do evento para mulheres, que eu creio que mulheres estão precisando muito, porque a mulher de Deus ela está sendo confundida com esse tipo de mulher aí do mundo lá fora, né? E muitas vêm em nosso meio tentando nos enganar, tentando se parecer conosco, e está denegrindo bastante a nossa imagem de mulher de Deus. Então, o tema vai ser como ser uma mulher cristã nesses tempos modernos. E vai ser maravilhoso. Lógico, eu vou contar com a ajuda da equipe masculina também, porque a nossa igreja, tanto homens quanto mulheres, tem se dedicado à obra, a fazer a vontade do Senhor, e vai ser maravilhoso. Também nós temos pela frente o aniversário de 59 anos do Ministério Subimos com Jesus. E o outro desafio que nós vamos ter é utilizar, né, a Igreja do Balneário Mar Paulista. Ficando pronto ou não ficando pronto, nós vamos utilizar a igreja, nós vamos fazer o evento das mulheres lá. Já estou levantando uma equipe de limpeza para começar a ajudar a colocar as coisas nos lugares. Vamos investir em instrumentos, semana que vem estarei investindo em instrumentos para a Igreja do Balneário Mar Paulista, tanto bateria quanto um piano, não somente para receber aqueles que vão trabalhar no dia, mas também para dar continuidade a essa obra linda e maravilhosa. Eu creio que em tudo na nossa vida, gente, quando a gente dá um passo, Deus, Ele opera. Quando a gente põe no coração de dar um passo, o que o Senhor quer é ver um movimento de fé. E isso não é só no ministério, isso é na tua vida, ovelha, em particular. A obra de Deus, ela vem nos ensinando como nos comportarmos diante do nosso dia a dia. Você já observou que quando a igreja, por exemplo, começa uma reforma, entra um ânimo para você reformar a tua casa? Você já percebeu que quando na igreja começa uma unção na vida sentimental, você começa a pensar na tua vida sentimental? Eu não estou falando de inveja, tá, gente? Eu estou falando da obra do Senhor ser exemplo na vida da gente, ser impulso na vida da gente. Você já percebeu quando Deus começa a operar com milagres de curas dentro da igreja para algumas pessoas, respinga na vida da gente? E é incrível, quando nós damos um passo de vitória no ministério, isso automaticamente vem para a vida cotidiana da gente, isso vem para o nosso dia a dia. Também as lutas, olha, queridos, há tantas lutas por detrás que as pessoas nem imaginam.
Tem pessoas que comeram do pão do Subimos com Jesus, vestiram das nossas vestes, foram abençoados pela nossa igreja, pelo trabalho da pastora Clau. E são pessoas que não se conformam de eu estar continuando na obra. Pessoas que continuam levantando falsas, mentiras. Então, às vezes, eu sou, assim, surpreendida por coisas tão tristes, gente, tão triste. Hoje mesmo eu soube de situações que me deixaram bastante, assim, triste. Por perceber a maldade do ser humano, sabe? A que ponto um ser humano que eu ajudei, que eu amei, que entrou na minha casa, a que ponto uma pessoa ela chega. E uma das coisas que essa pessoa em especial, ela fala, é da moral da pastora Clau e da minha moral, gente do céu. Eu ainda tentei ser feliz na vida sentimental e me atirei em algumas situações, como o meu casamento, né? Mas a pastora Clau, gente, ela realmente, ela só beijou meu pai, ela só teve meu pai, ela só viveu pro meu pai e pra igreja e pra mim. A pastora Clau não viveu um outro sentimento sem ser pelo meu pai, até depois dele morto. Ela era fiel ao missionário, era incrível. Minha mãe era assim de um valor moral, gente. De um valor assim, minha mãe nunca utilizou de sensualidade, nunca utilizou as vestimentas da minha mãe, elas eram super recatadas, né? A pastora Clau, ela era de um vocabulário diferenciado. Então, quando as pessoas, ela depois de morta, as pessoas querem denegrir a imagem da pastora Clau, gente, isso me magoa tanto, sabe? Se a pessoa quer fazer inimizade comigo, é falar da postura, da moral, da integridade, da bondade que a pastora Clau carregava. Era Jesus puro. Então, às vezes, tem pessoas aí que, a pastora era nervosa. A pastora nunca foi nervosa, a pastora nunca foi imoral. Ela era uma mulher prudente, era uma mulher honesta, trabalhadora, que perdeu a vida dela por essa igreja. Literalmente, a pastora Clau, ela perdeu a vida dela pela igreja. O último batismo que a pastora Clau realizou em 2021, ela estava com muita dor, e porque ela ia batizar algumas pessoas da nossa igreja, além das outras que vieram de outra igreja, para serem batizados no mesmo dia, ela deixou de ir ao médico para não perder o batismo, e hoje a gratidão é zero, né, de muitas pessoas. Então eu sei o quanto a pastora Clau perdeu a vida pelo ministério. Então de manhã já assim, sabendo notícias de pessoas maldosas, maliciosas, dá pra gente não querer, gente, nem continuar, mas a gente tem que olhar para Jesus e lembrar que Jesus falava que por amor ao nome dele nós seríamos injuriados, perseguidos, alguns de nós seríamos até mortos por amor à palavra dele. E ele fala que nós seríamos odiados por todos. Então, hoje ainda eu falava com o Senhor, Senhor, tanta coisa para se cumprir, só se cumpre essa palavra na vida nossa, né? Eu estava orando por nós, pelos dizimistas da igreja, pelos ofertantes, pelos cooperadores. E eu estava falando para o Senhor, né? Porque eu estava com uma cabeça cheia de informações. E eu falava, Senhor, só cumpre essa palavra, né? De perseguição. Mas essa, gente. E quanto mais nós somos perseguidos aqui nessa terra, maior nosso galardão no céu. E eu fico observando como tem pessoas que esperam a nossa queda, como tem pessoas que elas são amargas de coração, são frias, são maldosas. E a gente está numa guerra espiritual que a gente nem imagina o tamanho dela, gente. A gente nem tem noção. Deixa eu ver o que a Simone Ravena escreveu aqui. Verdade, pastora Clau sempre foi uma mulher de Deus, imagina, até a partida para o Senhor. Íntegra, verdade. A pastora Clau era íntegra em tudo, pessoa usada por Deus, só reflita o amor de salvação. Verdade, Samuel. Então, se as pessoas têm a capacidade de falar de uma pessoa que só serviu, que só abençoou, que só ajudou, é muito, muito estranho, gente. Yasmin, você tá aí? Yasmin, beijo, Yasmin. E o que a gente espera desse mundo? Né? Só perseguição, só aflição. E é engraçado, gente, as pessoas, elas são imorais, elas são ladras, sabe? Tem histórico de roubo, tem histórico depois de convertido, né? E ninguém pode falar do que elas devem, mas elas podem levantar falsas
de corações que serviram a Deus até a morte. E é forte isso, é forte. Eu sou um pouquinho retardatária, né, nas coisas. Hoje, eu estava passando pela Sabará, que é meu caminho, né, diário, onde eu moro, né, gente? E eu passando pelo cemitério, mas me deu muita, assim, aquela saudade da irmã Efigênia. Eu falei, meu Deus do céu, eu posso escutar a voz da irmã Efigênia falando, Pastorinha, eu te amo. Pastorinha, você está aqui, porque nesse mês foi muito forte a minha comunhão com a irmã Efigênia, né? Nós tivemos muitos momentos juntas. E hoje, assim, eu estava abalada pelas notícias das pessoas que levantam falsas de mim, da pastora Clau. Abalada por ter perdido a irmã Efigênia, lógico, 97 anos, uma hora tinha que partir, né, gente? Incoerência da minha parte. Mas aqueles dias que a gente pega e fala assim, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, dai-nos forças, porque nós não entendemos a batalha que nós enfrentamos. Às vezes você olha para tua casa, para tua vida, você fala assim, nossa, tem coisas estranhas acontecendo, gente. Há uma batalha espiritual pelo teu casamento, há uma batalha espiritual pelos teus filhos, há uma batalha espiritual pela tua vida financeira, há uma batalha espiritual pela tua comunhão com Deus. E muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo na vida da gente. Há uma batalha espiritual. A malícia, a maldade. Gente, me fala uma coisa que faz uma pessoa ter tanta maldade, só pode ser a presença do maligno. E a gente não consegue compreender o quanto há uma batalha contra a salvação da gente. Olha, eu vou falar uma coisa, tem gente que está com o pé na cova, está vivendo pela misericórdia de Deus e está brincando com Deus. É terrível isso. A Simone escreveu, o segundo estágio dessas pessoas é pior do que o primeiro estágio, demônios. Pior. Verdade, é bíblico, né, Simone? É bíblico. Santina, paz do Senhor, a paz, irmã. A Lúcia, pastora Clau, exemplo de postura de mulher de Deus, espelho para mim e para todos que a amavam. É verdade, é um espelho. Eu fico assim, tentando lembrar o que minha mãe falou nos últimos tempos, porque tinha tanta revelação, gente, era tanta revelação. Eu que vivia com ela era uma pessoa que Deus mostrava as coisas para ela, e ela era bem assim, ela falava sutilmente, era algo bem sutil. Ela conversava comigo e falava, olha, Deus me mostrou a Kelzinha isso, isso, isso. Kelzinho, o Senhor me mostrou aquilo, aquilo, aquilo outro. Então era algo assim, não é assim, meu servo, minha serva, esse que fala convosco, não era assim. Ela chegava, igual eu converso com vocês e Deus tem falado com vocês. Então eu fico tentando achar o que ela falou para minha vida, para a vida dos irmãos. Eu fico tentando lembrar as revelações. Tem coisas que eu vejo assim, preto e branco, né? E daí eu lembro ela falando que Alzinha, essa pessoa tem promessa de Deus. Eu vou lá e invisto. Tem coisas que eu mesmo não estou enxergando, eu enxergo às vezes até uma coisa estranha, né, nas pessoas, e de repente eu lembro ela falando que Alzinha, essa pessoa está preparada para a obra, e aí eu invisto e vejo que era verdade. É incrível, gente. A Ritinha está aí também. É uma batalha constante, né, Ritinha? É uma batalha constante. Porque o inimigo, ele tem inveja da tua salvação. Como dizia a Clau, ele sabe de onde ele foi lançado, e lá ele não vai poder morar mais. E nós vamos morar eternamente com Jesus. Nós vamos. Gente, olha, antes eu achava que as pessoas tinham medo de eu ter alguém, porque eu poderia ter filho, e a geração da continuidade, mas, gente, hoje eu não posso ter filho mais. E continua essa implicância, esse mal, porque o ser humano é tão mal, né? Porque o ser humano é tão ruim. Por que deixar o diabo tomar conta dos corações desse jeito? Por que uma pessoa prender a outra, gente? Me fala uma coisa, vai acabar tudo no caixão, vai acabar tudo morto. Por que maltratar tanto a vida do outro? O mundo é tão grande, cabe todo mundo, não é verdade? Quando Jesus ele fala bem assim,
Se lhe pedir a capa, dê também a túnica. Se pedir para andar uma légua, ande duas. É Jesus que falou. E hoje pela manhã eu estava meditando isso. Porque não se trata de uma capa, não se trata de dinheiro, não se trata de estrada. Se trata que quando as pessoas elas chegam na vida da gente, elas tiram algo de nós. O tempo, né? Não é a capa, a túnica. As pessoas elas precisam da gente mais do que a gente está oferecendo. E o ministério, a obra de Deus é isso. Quando você pensa que você só tem uma coisa para dar para as pessoas, de uma maneira surpreendente você tem mais. Quando você pensa que só tem forças para andar uma légua, é surpreendente. Deus faz com que a gente consiga andar duas. Quando o inimigo pensa que vai te deixar num estágio, Deus já te faz andar dois. Quando o adversário ele acha que vai te prender, Deus te dá asas. Quando o inimigo ele vem para acabar com o ministério, Deus está na defesa. Deus, ele está na defesa. E o que eu mais peço para Deus, gente, olha, o que eu mais tenho pedido ao Senhor, talvez a tua oração é a mesma minha, eu não sei. Eu peço para não magoar o Espírito Santo. E eu peço para que Deus me rodeie de pessoas que amam a Ele. O que eu mais peço para o Espírito Santo é que Ele coloque na minha vida pessoas que andem na mesma direção, para o reino. Pessoas que sejam sensíveis à voz de Deus. Pessoas que não carregam consigo a maldade da idolatria, da egolatria, da mentira, do roubo, da inveja, da contenda, da prostituição. Eu quero pessoas que acrescentem na minha vida espiritual, seja na minha vida privada, seja na minha vida ministerial. Eu quero pessoas que acrescentam. Se há pessoas vindo para a minha vida ou para a tua vida, que é para nos tirar da presença de Deus, que o Senhor arranque. Eu não sei, mas que o Senhor arranque, porque olha, hoje eu vejo pessoas de Deus sofrendo tanto, gente. Eu vejo homens que são de Deus chorando porque não podem ir à igreja. Eu vejo mulheres que amam a obra sem poder trabalhar na obra. Não tem coisa pior, gente, do que estar com alguém que não anda na direção de Deus. Não há sentimento pior do que você estar relacionado com alguém que não está na mesma visão espiritual, no mesmo caminhar em Deus. Sandrinha está aí também, Giovana Silva chegando, a Solange está aí. Essa tem sido também uma das suas preocupações espirituais? Você também tem essa preocupação espiritual? É estar com pessoas que não andam na direção de Deus? Você também tem essa preocupação de chegar pessoas que não te deixem fazer a vontade do Senhor? Eu tenho, gente. Eu conheço pessoas do sangue, fora do meu sangue, servos de Deus que estão vivendo cativeiro, gente, cativeiros espirituais. Que o Senhor não permita nenhum de nós entrarmos em cativeiro espiritual, gente. Não tem nada pior. Ore pelos seus filhos. Orem pelos seus filhos, adolescentes, jovens, pelas suas crianças. A Ritinha, em nome de Jesus Cristo, pastora, Deus vai realizar grandes coisas em sua vida pessoal e ministério, eu creio. Amém, Ritinha. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Simone Ravaianianos, pastora, também peço isso a Deus. Augusto, muita preocupação, sim, acho importantíssimo. Ainda mais, né, gente, quem já teve algumas breves experiências nesses assuntos e Deus deu livramento.
Se há alguém entre nós que está vivendo um cativeiro espiritual, que o Senhor possa quebrar em nome de Jesus. Se há alguma mulher, algum homem que está vivendo esse cativeiro, que o Senhor te liberte, que o Senhor repreenda, que o Senhor abra as portas espirituais para você, que o Senhor arrebente esse cativeiro. Que o Senhor arrebente esse cativeiro, mas você tem que querer sair. Você não pode querer continuar achando que, eu estou nesse relacionamento é por Deus. Gente, Deus não coloca ninguém no cativeiro. Deus é liberdade. Foi Deus que me deu essa pessoa. Não, a gente escolhe mal, o diabo pode ter dado, mas Deus não dá cativeiro, gente. Em tudo nós aprendemos, em tudo nós damos graça, mas você já orou, você já buscou por essa pessoa, você já lutou anos e anos e você está no cativeiro. Gente, que o Senhor liberte, em nome de Jesus, que o Senhor liberte, em nome de Jesus, que o Senhor liberte. Que nenhum filho seu, nenhuma filha entre nessa situação. Talvez você não está mais, mas tem um filho que está nesse cativeiro, tem uma filha que está nesse cativeiro, um irmão, uma irmã que está nesse cativeiro espiritual. Aí as pessoas falam assim, não, por que a pessoa não reage, por que a pessoa não faz? Gente, é para isso que tem a igreja, para orar pelas pessoas, para arrancá-las dessa situação. Porque quando uma pessoa que está no cativeiro, ela vai conseguir sair sozinha? Nunca. A pessoa não consegue sair sozinha, gente. Ela precisa de ajuda externa. A Maria Marcolina, eu também, pastor, entrego muito a sua vida nas mãos de Deus. Eu acredito, viu? Sidney Alexandra Paz. Eu acredito, Marcolina, que Deus coloca pessoas que eu nem imagino para interceder, para orar, para buscar. Eu creio no poder da oração. Eu creio muito no poder da oração. E oro por vocês também. Gente, se você tem alguém que você conhece, que está vivendo esse tipo de cativeiro dentro de casa, que não pode ir para a igreja, não pode buscar Deus, a pessoa ela só é feliz quando ela está longe, quando ela coloca essa pessoa longe da presença da igreja, dos irmãos, de Deus. Se você conhece alguém que está assim, você vai colocar aí, um joinha. Se você conhece alguém que está no cativeiro, você coloca um joia assim, Você conhece alguém que você quer ver liberto, que você quer ver vida transformada. Você sabe, às vezes é um filho, uma filha, um cunhado, um pai, uma mãe, que você sabe que está nesse cativeiro. Coloca um joinha aí para eu ver. Deus acabou de tirar o amante e a amante do meu lado aqui. Não aguentaram. Você sabe quando tá que a amante... Glória a Deus, saíram. Conhece alguém? Augusto conhece. Coloca o joinha, você conhece. Nós vamos fazer agora uma corrente em Deus. Um clamor silencioso por essas pessoas que estão vivendo um cativeiro. Que elas precisam de libertação. Gente, tem servos de Deus indo para centros, para acompanhar parentes. Meu Deus, indo para idolatria. A Irislene conhece, Samuel conhece, Simone conhece. Ritinha, verdade, oro por meus filhos, família nas mãos de Deus. Tem situação que as pessoas não conseguem sair, depende da nossa oração. Não consegue, né, Ritinha? Verdade, não consegue. As pessoas não conseguem sair, gente. Mexe no psicológico. Outra coisa, eles têm a mania de fazer a outra pessoa se sentir culpada, sabe? A pessoa vai se sentindo culpada, imobilizada, chantageada por crianças. Aniversariante aí, Stephanie! Parabéns, lindona! Felicidade para você, querida! Que Jesus realize tudo de bom na sua vida. Te amo, amada!
Deus abençoe você, seu casamento, seu filhinho, sua geração, seu ministério ao meu lado, em nome de Jesus. A Stephanie também conhece, a Marcinha conhece alguém. E é isso, gente. É isso. Vamos crer por essas pessoas. Assim, as pessoas falam, não, a pessoa é fraca, gente. Eu já passei situações difíceis. Tem que ter muita coragem. Não vou negar, tem que ter muita coragem. Mas o inimigo, ele não sossega não, viu, gente? Ele não sossega, ele vai mandando as artimanhas dele. Sandrinha conhece. Gente, é muito complicado. Eu conheço muita gente nessa situação. É de chorar quando a gente vê. É de chorar. Solange conhece. E a primeira coisa que as pessoas falam, é sem vergonha. Não é sem vergonha, gente. Não tem saída. Só Jesus pode dar saída. Só Jesus pode dar saída, gente. Quando a pessoa sai de uma situação dessa, vou falar por experiências, é uma crise. A pessoa entra numa crise existencial. Ela se sente um lixo. É como assim, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca vou amar mais ninguém, nunca ninguém vai mais me amar. Eu não presto pra nada, eu não sirvo pra nada, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou sem estudo. Você junta tantas más qualidades pra si mesmo. Eu tô velho. É engraçado que às vezes a gente sai dessa situação estando novo, com dinheiro, com possibilidades, a gente sente um lixo. E quando, hoje eu tenho 50, vou fazer 54 anos, eu me sinto uma mulher plena com tudo que eu tô passando no luto, com tudo que eu não tô na minha melhor forma física, né, que eu tava na época na minha melhor forma física, não tô acompanhada de estrutura dentro de casa, e eu tô me sentindo tão plena, gente, tão bem com Deus, comigo mesma, que é notório isso, é notório. Então o diabo ele tenta, né, nos diminuir. Não vou negar que quando eu sei certas coisas, me abala um pouquinho, né, volta aqueles pensamentos, mas a gente vai vivendo mais plena. Eu acho que a Ritinha tá vivendo essa fase também que eu tô vivendo. É diferenciada, gente, nossa, é outra história. Todo mundo com inveja, né, as pessoas com inveja daquele sofrimento que a pessoa tá passando. Que o Senhor liberte, gente. Que o Senhor liberte. Tem gente que passa com filhos. Tem gente que passa com os pais. Tem gente que passa com o casamento. Aí as pessoas perguntam qual é o mais difícil? Casamento, gente. Eu acredito que o casamento ainda... Não sei, né? Porque eu nunca tive um filho para falar problemático, mas casamento é difícil. Eu tive um pai difícil, não era fácil, não. E a gente vai orar por essas pessoas em nome de Jesus. Nós vamos crer, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos nos fortalecer por elas. Eu acredito que quando... Tá assim, né, Ritinha? Tá abençoada. Eu acredito... É engraçado, gente, os fãs da Rita e os meus, eles vão por detrás, eles adicionam a Rita, adicionam eu. Tem gente que não se enxerga, né? Mas enfim, gente, Deus ele vai operar na vida desses amados. Eu acredito que quando a gente ajuda o próximo, quando a gente, além da capa da túnica, quando a gente anda a légua da gente, a légua do outro também, Deus abençoa. Deus abençoa a vida da gente. Eu acredito que quando a gente se movimenta para ajudar alguém, a gente sai do predador que está vindo para a gente. Eu acredito que quando a gente se move para fazer o bem para alguém, Deus tira a gente do próprio perigo. Deus tira a gente da própria situação difícil. Eu acredito assim. Acredito mesmo que Deus, ele opera na vida da gente. A turma do comércio não aguenta, né? Eles escutam Deus, eles começam a colocar a musiquinha do mundo que nem tinha. Mas para nós nem faz diferença, né? Nem faz diferença. Então, gente, Deus, eu acredito que quando a gente se movimenta para fazer o bem para alguém,
a gente sai do perigo que estava pra gente. Eu creio dessa maneira. Então que Deus abençoe essas vidas que vocês pensaram nelas. Que Deus alcance agora essas pessoas que você sutilmente colocou agora na direção de Deus. Que o Senhor pegue essas pessoas agora e arranque da escravidão. Que eles parem de ser cauda para ser a cabeça em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa agora modificar a vida de cada um deles. Paz Alex Ferreira, paz Suzy, sejam bem-vindos. Eu tô crendo agora, se é só um demônio, uma perturbação, vai sair da vida dessas pessoas. Se é um cativeiro, Deus vai abrir. Em nome de Jesus, nós estamos crendo agora. Não aceita suas filhas, seus filhos viverem em cativeiro, não aceita. O pai e a mãe têm uma autoridade. Como o pastor ir lá e brigar? Não, oração, sabe? Intercede pelos seus filhos, ora pelos seus filhos. Busca pelos seus filhos, não deixe seus filhos nas garras do inimigo. Se você tem uma irmã que está nas garras do diabo, ora por ela. Olha, a Ritinha, nós temos um testemunho tão lindo de uma das minhas tias, que é a pastora Elizabeth. Gente, eu sempre conto o testemunho da pastora Elizabeth, mas com tanto orgulho, porque eu vivenciei parte da história dela ao lado. A minha tia era uma mulher de Deus, que desde novinha, ela, minha mãe, a pastora Yolanda, né, junto com os meus avós, eles aceitaram Jesus e aceitaram de verdade. Eles largaram, gente, de falar com os mortos, largaram idolatria, largaram tudo que o mundo oferecia para viver 100% a palavra de Deus. E quando elas estavam vivenciando aquele encontro com Jesus, a minha família estava vivenciando os primeiros passos com Cristo, o inimigo mandou pessoas terríveis para a vida delas. Inclusive para essa tia minha que é pastora hoje, uma bênção de mulher, enviou um diabo na vida dela. Um diabo, gente. Deus, de alguma maneira, ele tentou mostrar, revelou, mas na época tinha muito falsas profecias também nas igrejas. Por isso que eu não sou a favor de todos os profetas. E minha tia veio a ter esse primeiro relacionamento, casamento. Teve 3 filhas com esse homem, meninas maravilhosas, uma já dorme no Senhor. Mas a minha tia sofreu muito, gente. A minha tia, falar em abuso de relacionamento de hoje não se compara o que ela sofreu. Todo tipo de agressão, abuso físico, a necessidade financeira, fome, miséria. Mas quando a gente chegava onde minha tia morava, ela estava sempre cantando, orando, ministrando, abençoando. Era tão forte, gente, que no dia do casamento dos meus pais, a minha tia não pôde ir no casamento dos meus pais. E ela passou de carro onde minha mãe ia se casar, com os olhos todos inchados, de tanto chorar que não ia poder ir, porque ele não deixava. Perdeu o dente, perdeu... Olha, gente, a Ritinha tá aí de prova. Minha tia sofreu horrores, 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 horrores. Um dia minha mãe chegou para ela e falou assim: Beth, eu sonhei que tinha um moço de olhos verdes, e ele era praticamente um filho único, e na casa dele tinha umas samambaias, e ela foi descrevendo de barba preta, e minha tia começou a rir. Eu lembro, eu era criança, eu estava na conversa delas, e minha tia começou a rir. Ela falou: quem vai me querer, Clau? Mãe de 3 filhos, um de criação, toda acabada, sem cuidado. Mas, gente, daí um dia apareceu na porta da igreja um jovem, do jeito que a minha mãe tinha visto no sonho. E a minha prima era adolescente, ficava na porta e falou: moço, entra, vem participar do culto. E era a igreja do meu avô Alfredo, lá em Casa Verde. É isso, né, Ritinha? Gente, esse homem, ele tem muitos anos mais novo que a minha tia, mas não parece, os dois parecem terem a mesma idade. Olha, só que eu lembro, acho que tem uns 30, 40 anos que eles estão juntos, eu não sei. Ele era químico, engenheiro químico, ganhava bem, ele deixou tudo para servir a Deus. Cuidou das minhas primas, está até hoje com a minha tia. Um homem de Deus abençoado, pastor Humberto, um homem de Deus, gente.
cheio do Espírito Santo, um pregador da palavra. Ele é um presente de Deus para nossa família a vida inteira. Até hoje ele abre a porta do carro para minha tia entrar, para minha tia sair. É isso mesmo, né, Ritinho? O tio Humberto, o pastor Humberto, ele é da igreja de Filadélfia de Limeira. Tá lá o testemunho dele, da minha tia, para quem quiser. Se fala para minha tia São Paulo, São José, ela odeia esse lugar, tanto que ela sofreu. Mas Deus restitui a vida dela. Na época, gente, não tinha esse tal de divórcio, não tinha esse tal... Era mal olhado nas igrejas, as igrejas não aceitavam. Você acha que Deus estava feliz com aquele cativeiro? Você acha que era Deus que tinha dado aquele cativeiro para minha tia? De maneira alguma, gente. Eles são as maiores bênçãos. Quando eu e minha mãe mais precisamos, eles estavam lá na minha adolescência, nos ajudando, nos resgatando. Eles são bênção na minha vida. Eles são bênção na família. Eu não acredito que Deus, gente, ele escreveu cativeiro para a vida de ninguém. Eu não acredito. Ah, é pecado. Pecado é viver um cativeiro. Desculpa. Pecado é apanhar até a morte. Pecado é ser traída todos os dias. Isso é pecado, tá, gente? Eu não sei que Bíblia que as pessoas leem. Isso é pecado. Pecado é você ser maltratado, maltratada todos os dias sem solução. Isso é pecado, tá? Isso é pecado. Então nós vamos crer que esse Deus vai livrar muita gente do cativeiro. Gente, eu nem sei porque estamos crendo tanto hoje nisso, né? Eu tô crendo. Eu creio. O ser humano quer ver a gente só no cativeiro. O ser humano é mau, gente. Eles querem ver você e eu na prisão. Deus, ele tem resgate. Ah, não tem homem no mundo. E a gente está no mundo? Ah, não tem mulher boa no mundo. A gente é de Deus, gente. A gente é de Deus. A gente é de Deus. A gente não é do mundo, não. A gente é de Deus. Deus não quer ver ninguém no cativeiro, não. Deus não quer ver ninguém feliz, não. Deus não quer ver nenhum filho dele, nenhuma filha dele apanhando. Deus não fez nenhuma mulher para apanhar, não. Deus não fez nenhum homem para ficar amarrado no cativeiro. Deus te dá liberdade, sabe? Ah, eu tô nesse casamento por causa de Deus. Não, é cativeiro. Ah, eu tô dentro dessa casa por causa de Deus. É cativeiro. Deus quebra o cativeiro. Deus pode modificar essa situação. Eu não sei aonde, por onde, como, mas Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar essa pessoa? Pode. Deus pode mudar a situação? Pode. Deus pode transformar? Deus pode. Deus pode. Ele faz. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Rei da tua vida. Ele pode quebrar esse cativeiro. Pastora Cló, infelizmente, não está mais entre nós. Todas as revelações para a promessa ungida. Aqueles que duvidam levantar falso daquela serva de Deus. É agora que chegou o seu recadinho aqui, Sá. Solange, glória a Deus pela minha liberdade. Amém. 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 Deus é lindo, Deus é bom. Deus é bom. Tem muita gente imprestável. Tem muita gente que reclama sem merecer. Tem muita gente que fica aí nessa tal Maria da Penha sem ter acontecido nada. Tem muita coisa falsa, né, gente? Tem muita gente falsa. Tem muita mentira na história. Tem muita gente que provoca o outro. Tem muita gente baixa. Mas eu tô falando de gente de Deus, tá? Gente que tá chorando lágrimas de sangue. Gente que tá sufocada. Gente que tá sofrendo dentro das casas. Tem pessoas que apanham de filho, tem gente que apanha do... Ai, não, gente, Deus não fez você para esse cativeiro. Deus não fez você para esse cativeiro. Então vamos colocar agora no nosso coração que a gente vai orar por vidas. Às vezes você cuida tão da vida de quem está bem e tem um filho sofrendo. Tem uma filha que toda noite vai chorar pedindo ajuda para Deus. Sabe? Às vezes você está aí, ó, tem pessoas precisando da tua oração. Yasmin tá aí, firme, Yasmin. Deus faz milagres, sim. O diabo deve ter muita raiva de uma mãe que ora por um filho, por uma filha. Ora pelos seus filhos, ora. Ora pelo seu pai, pela sua mãe. Ora.
sabe? Ai, meu pai já não tem mais sentimentos. Ora, não, tem pai que está em ponto de suicídio, tem mãe que está em ponto de suicídio. Ora pela vida deles, ora pelo relacionamento deles. Ora, gente, tem que orar um pelos outros. Nós temos que orar um pelos outros. Nós temos que nos compadecer. Gente, eu já escutei pessoas assim, quando uma pessoa apanha, falar, ah, ela merecia apanhar. Que absurdo. Que absurdo. Eu já escutei pessoas falando, você merece sofrer. Que absurdo, gente. Eu não desejo sofrimento nem para quem é mal para mim. Nem para quem é mal para mim. Vamos orar. Vamos crer. Vamos crer. Ninguém nasceu para viver no cativeiro. Ninguém. Vamos crer. Cléo chegando agora. Depois você escuta desde o início, Cléo. Para você entrar na mesma comunhão. Que o Senhor continue dando libertação nas casas. Tira o jugo desigual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Ore por eles. Profetiza. Se seus filhos são fáceis de receber oração, fala, filho, deixa pra mãe vocês chorar. Gente, era direto. Eu falava, mãe, ora por mim. Põe a mão em mim, mãe. Ora por mim. Sabe? Ela fala que às vezes deixa pra mãe você orar por você. Gente, isso é normal. Ora, abençoa seus filhos. Põe a mão mesmo. Ah, eu tenho toque, não gosto de ninguém me tocando. Isso é demônio, gente. Isso é demônio. Você nunca faltou com respeito com o teu filho e com a tua filha? Nunca faltou com respeito? Você é uma pessoa de moral? Você é de Deus? E não permite que você coloque a mão sobre eles, é demônio. Põe a mão e ora mesmo. Dá a mão para o outro e ora. Põe em comunhão com Deus, em nome de Jesus. Glória ao Espírito Santo. Gente, eu quero fechar com a nossa frase da live. Tá certa, Cléo. Nós vamos fechar com a nossa chave. Vamos colocar assim, a minha oração essa semana vai quebrar um cativeiro. A minha oração essa semana vai quebrar um cativeiro. Vai livrar uma pessoa do cativeiro. A minha oração vai livrar alguém do cativeiro. Põe aí, determina em nome de Jesus. A minha oração vai livrar alguém do cativeiro em nome de Jesus. Aleluia! Profetiza que você vai orar. Profetiza que você vai orar e vai livrar alguém do cativeiro em nome de Jesus. Profetiza que você vai orar e livrar alguém do cativeiro em no nome de Jesus. Cativeiro da alma, cativeiro de um relacionamento abusivo. Suzy, a luta é grande porque o inimigo não quer as famílias juntas, mas a vitória é maior pelo sangue de Jesus. O objetivo do diabo, né, Suzy, é levar a pessoa ao suicídio. O Victor passou uma época que não queria orar, mas com insistência e fé, hoje ele convida para orar. Faz questão de orar sobre mim quando estou doente, vale a pena orar. Verdade. A minha oração essa semana vai livrar alguém do cativeiro. Amém. Isso aí, Daniel. Beijos para Milena, que deve estar aí junto com você, e a Yasmin. Deus abençoe meus filhos e a minha família. Isso aí, profetiza a bênção sobre os seus filhos. A Lúcia, a minha oração vai tirar muitos do cativeiro em nome de Jesus. O bairro inteiro, hein? Cléo, a minha oração essa semana vai quebrar cativeiros e livrar alguém em nome de Jesus. Eu vou orar. Simone Ravaiane. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Samuel, Giovana, João Batista. Aleluia. A Hilda, a Solange, a Vanusa, a Marcinha, a Rita, recebe, Ritinha, em nome de Jesus, recebe.
Ai, a Milena tá no curso, mas manda o meu beijo pra ela. Tá você e Yasmin, olha que gostoso. A Yasmin ganhou um padrasto, paidrasto, hein? Que ama muito. É, ela faz unhas de gel, gente. Legal, né? A mãe dela vai fazer unhas de gel. Sucesso para ela nessa nova jornada. Em nome de Jesus, Pastor Mário, vai tirar do cativeiro em nome de Jesus. Vai tirar do cativeiro em nome de Jesus. Augusto, vamos crer. Alzira, vamos crer. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Isso aí, Irislene. Isso aí, Cleo. Isso aí, Cleo. Nadima, Deus abençoe. Deus abençoe, Nadima. Jesus quebrou meu cativeiro e me livrou das garras da morte. Eu que era um prisioneiro. Rodrigo, muitas almas vão sair do cativeiro em nome de Jesus. Há de sair do cativeiro, sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lembrar daquele carcereiro, né? Quando Paulo e Silas cantavam na prisão e as prisões se abriram. Ele queria até se matar. E Paulo falou assim, olha, não tira a tua vida, nós estamos todos aqui. Aí o carcereiro leva Paulo para casa, sara os açoites, coloca curativo nos açoites de Paulo, aceita Jesus, né, e é batizado nas águas. Ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é verdade? Eu e minha casa, como é mesmo o salvo, né? Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu soube que foi bênção, Cléo. Eu soube que foi bênção. Glória a Deus. Que na próxima quarta Deus leve mais gente ainda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né, gente? Creia. Creia que a sua casa vai estar liberta, seus filhos são libertos. A tua vida é liberta em nome de Jesus. Hilda, obrigada, pastora, pela oração. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Tá viva aí, glória a Deus. Isso aí, João Batista. Eu creio por você e seus filhos. Pastora, meu marido está na estrada, descendo para o Rio de Janeiro. Ele está apenas escutando a live. Ô, Ferreira, eu vou batizar, glória a Deus. Deus abençoe os caminhoneiros desse país. Se nós temos hoje o que comer, o que vestir, é porque esses homens valentes e mulheres valentes põem a mão no volante e vai por essa estrada fora, passando risco de acidentes, de assaltos, pagando altas taxas pelo caminho. Que Deus abençoe os caminhoneiros, representado pelo Alex aí. Aleluia. Conhece, né, Irislene, alguém que está em cativeiro. Mas hoje o Senhor está quebrando. Nós vamos testificar dessa live, nós vamos testificar que Jesus quebrou cativeiros em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, gente, se eu não fosse pastor, eu ia querer ser caminhoneira. Eu amo estrada, gente. Só que ia ter que ter uma Taurus comigo, né? Além de Deus, uma Taurus. Mas eu amaria, viu? Eu amaria viajar esse país aí, levando para lá e para cá. Amém, Cleo. Amém. Glória a Deus. Djalma, minha oração. Amém, Djalma, que chegue nas suas filhas, seus genros, seus netos. A sua oração em nome de Jesus. E é isso aí, gente. Deus abençoe a todos que participaram, que vão participar. Que o Senhor possa fortalecê-los. Que até sexta-feira você possa ter bênçãos para contar, alegria para declarar,
vitória para declarar, testemunhos para contar para todos. Que o Senhor nos surpreenda com as bênçãos dele, com a misericórdia dele, com a força dele, em no nome de Jesus. Em no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Samuel, Michele, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. É estranho fazer em público, gente, sempre para alguém olhar, ver, observar. Dá vergonha, dá um pouquinho de vergonha. Dá bastante vergonha. A Stephanie aí ainda. Tem bolo aí, Stephanie? Tem bolo aí? Tem que ter bolo, Stephanie. Beijão para todos. Victor, beijos. Yuri, beijos. Belinha, Lourenço, Paulo, beijos. Fábio Tavares, Deus abençoe. Gabi, também Deus abençoe. Deus abençoe o Miguel, o Murilo, a Bibi, o Reinaldo. Deus abençoe Yasmin, as criançadas, hein? Criançada linda. Tem bolo, coxinha, ai que delícia! Que delícia! Que delícia, obrigada Ritinha por estar junto. Deus abençoe. Amém, Sandrinha. Beijinhos. Paz, queridos. Até, hein?